Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente com mais um vídeo. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre esta obra, a Bíblia Sagrada com Enciclopédia Bíblica Ilustrada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, irmãos, estamos aqui com mais essa dica de leitura, a Bíblia Sagrada com Enciclopédia Bíblica Ilustrada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela existe em algumas versões, esta minha que é Almeida, Revista e Corrigida. Ela também tem na NTLH, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, também na Revista e Atualizada. Cada uma das versões muda a cor da capa. Uma das mais difíceis de encontrar no mercado é essa capa aqui vermelha metálica. Não sei se os irmãos conseguem ver aí na imagem. Olha, um vermelho metálico muito bonito. E as outras traduções têm outras cores. Ela é em capa dura. É uma Bíblia muito bonita. Sociedade Bíblica do Brasil. Ela tem aproximadamente, vamos dar uma olhada aqui quantas páginas ela tem. Mil 274 páginas. O que tem nessa Bíblia? Esta edição especial da Bíblia Sagrada traz encartada uma valiosa ferramenta para o estudo da Palavra de Deus. Então ela contém uma enciclopédia ilustrada da Bíblia. São 228 páginas ricamente ilustradas que abordam os seguintes temas: como a Bíblia chegou até nós, a história dos tempos bíblicos, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, o cotidiano nos tempos bíblicos, a religião nos tempos bíblicos, homens e mulheres da Bíblia, alguns fatos e personagens da Bíblia. Então essa enciclopédia é dividida nesses temas. Também ela tem a Bíblia Sagrada, edição integral da Bíblia na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, acompanhado dos seguintes recursos: notas e referências, conteúdo da Bíblia, palavras de orientação e consolo, o que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, plano anual da leitura da Bíblia, leituras para os dias especiais, textos famosos da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia, tabela de pesos, moedas, medidas e mapas. Então essa tradução aqui, como eu disse, é difícil de se encontrar. Eu encontrei ela na internet, usada, mas os irmãos podem ver aí, em excelente estado de conservação. Consegui aí num preço, pela raridade dela, um preço até mais barato do que uma nova, mas uma excelente Bíblia. Então ela vem aqui nessas páginas estilo foto enciclopédia. Aqui tem o conteúdo que eu já li para os irmãos, como a Bíblia chegou até nós, a história dos tempos bíblicos, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, cotidiano nos tempos bíblicos, a religião nos tempos bíblicos, homens e mulheres da Bíblia, alguns fatos e personagens da Bíblia. Sociedade Bíblica do Brasil. Então aqui sobre essa edição em português, é de 2011, então temos aí praticamente 10 anos, então por isso que esse é difícil de encontrá-la. 2011. Aqui nós já temos o primeiro tema, como a Bíblia chegou até nós. Então diz, o que é a Bíblia? Como a Bíblia foi registrada por escrito? As línguas da Bíblia, quem escreveu a Bíblia,
Manuscritos do Mar Morto. Entrem-se no livro. Como a Bíblia foi transmitida a nós. As primeiras traduções. Livros preciosos. A Bíblia para o povo. Chega de cópias à mão. 2 grandes tradutores. E se essa fosse sua única Bíblia? Então os irmãos veem aqui os recursos, as imagens, os recursos tremendos, com muitas ilustrações. A gente vai aprender a origem da Bíblia, como aqui quem escreveu a Bíblia, o conteúdo das diversas versões do Antigo Testamento, o cânone rabínico com 24 livros, os escritos poéticos, aí que tem a Septuaginta, já tinha 51 livros, enquanto o cânone rabínico 24, Septuaginta com 51, o Antigo Testamento Católico com 40 livros, e o Antigo Protestante com 39 livros, e aqui está todos os livros. Os manuscritos do Mar Morto. Fala aqui sobre o rolo. Entrem-se no livro. Aqui o Constantine Tischendorf, descobridor do Códice Sinaítico. E aqui está o mosteiro onde ele encontrou. Como a Bíblia foi transmitida a nós, os monges, os escribas, as primeiras traduções de Jerônimo, um livro para os godos, a Vulgata, livros preciosos, os adornos, como eles faziam esses adornos, aquelas letras, as figuras nas Bíblias antigas. Bíblia para o povo, John Wycliffe, John Huss, homens aí que deram sua vida para que a Bíblia estivesse hoje às nossas mãos. Aqui nós vemos Gutenberg realizando as primeiras impressões da Bíblia. Os grandes tradutores, Martinho Lutero, William Tyndale, e aqui também Erasmo de Roterdã. Aqui nós vemos a história dos tempos bíblicos, a arqueologia. A Bíblia e a arqueologia, como os arqueólogos trabalham, a Bíblia e a história, as terras da Bíblia, linha do tempo da Bíblia, o Estado moderno de Israel. A Bíblia e a arqueologia. Aqui um grande arqueólogo, como eles faziam o trabalho da arqueologia, como eles cortam os montes para encontrar os artefatos. A Bíblia é a história. As terras da Bíblia. Linha do tempo. Então, os irmãos, se quiserem dar uma parada, os irmãos podem parar o vídeo para ver essas figuras. O Estado moderno de Israel. Que outro tema, introdução ao Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento, cronologia do Antigo Testamento, criação e aliança, uma família escolhida, uma nova nação, a entrega da lei, entrada na terra prometida, os juízes, reis para governar, o reino de Saul, o Reino Unido de Salomão, os 2 reinos, exílio e regresso, 4 grandes impérios, os métodos dos profetas, a mensagem dos profetas, poesia e sabedoria entre os testamentos. O que é o Antigo Testamento? Cronologia do Antigo Testamento. Criação e aliança. Família escolhida. Uma nova nação. A entrega da lei. A divisão da terra. Os juízes. Então, muito completo, mesmo sendo aí uma enciclopédia bíblica concisa, mas é bem completinho. Reis para governar, o reino de Saul, o mapa, o Reino Unido, também o mapa, o Reino Unido de Salomão, os 2 reinos,
mas uma cronologia, quem foram os reis e profetas de Judá e Israel. Israel e Judá durante o reinado de Jeroboão II e Uzias. Exílio e regresso. 4 grandes impérios. Império Assírio, Império Babilônico, Império Persa, Império Grego. Os métodos dos profetas. Elias, Uda, Eliseu. São aqueles que não escreveram, que é as mensagens dos profetas. Aqui o mapa onde Elias e Eliseu tiveram seu ministério. Poesia e sabedoria. Salmos, aqui uma réplica de uma quinor ou lira que provavelmente acompanhava o cântico dos salmos. Entre os testamentos, a Terra Santa sob controle dos Macabeus. Que nós já temos a introdução ao Novo Testamento. Jesus, a razão de tudo. A vida de Jesus. O contexto político da vida de Jesus. Aqui o Império Romano. Mapa, Império Romano. Os Evangelhos. 4 Evangelhos de uma vida. Mateus. Palavras e obras de Jesus. Quem era Jesus de Nazaré? Olha que figura bonita aqui de uma sinagoga. Lucas. A Terra Santa, o mapa da Terra Santa. Jesus na Galileia. João. Última semana de Jesus. A última semana de Jesus em Jerusalém. Aparições de Jesus depois da ressurreição. Maria Madalena. As boas novas se propagam. Atos dos Apóstolos. As primeiras cartas de Paulo. Paulo e Corinto. Paulo e Roma. As últimas cartas de Paulo, que é o apóstolo Paulo, a representação. Os Hebreus. Pedro e João. Extensão da igreja em 100 depois de Cristo. Tiago, Judas e 2 Pedro. Apocalipse. O cotidiano nos tempos bíblicos. Quem tem aquele manual de costumes bíblicos? Isso aqui é um resumo de costumes bíblicos. Roupas, vivenda em tendas, casas, a vida no lar, Jerusalém, a cidade de Davi, Jerusalém sitiada, destruída e reconstruída. Jerusalém, Herodes o Grande, Jerusalém 30 depois de Cristo, casamento, filhos, saúde, remédio, alimentação e bebida, azeitonas e uvas, artesãos, viagem, armas e guerra, pesca, o pastor, cultivo de grãos, calendário do agricultor. Então nós vemos aí as roupas, os trajes masculinos e femininos, vivendo em tendas, as casas da época, a vida no lar. Então você vai ter muito conhecimento nessa enciclopédia. O que é bom é que ela tem a Bíblia. Então quando sai aqui o versículo da Bíblia, você não precisa ir lá e pegar a Bíblia, porque a Bíblia já está aqui atrás. Jerusalém, a cidade de Davi. Jerusalém sitiada, destruída e reconstruída. Jerusalém de Herodes o Grande. Jerusalém em 30 depois de Cristo. Olha que imagem boa. Um casamento dos hebreus, dos israelitas da época bíblica. Os filhos, saúde e os remédios que eles usavam. Alimentação, azeitonas e uvas. Artesãos. Viagens. Olha como eles viajavam. Carruagens. Armas e guerras. Pesca. O pastor. Cultivo de grãos. E o calendário do agricultor. Religião nos tempos bíblicos. Que a vida religiosa. Olha aqui o sumo sacerdote e o profeta Samuel quando ainda era pequeno. Povo da lei. O Deus de Israel.
Alguns nomes e títulos de Deus no Antigo Testamento. As festas judaicas. O tabernáculo, a tenda de Deus. O pátio externo. A história do tabernáculo. Entrada na terra prometida. O templo de Salomão. Reconstituição do templo de Salomão. A sinagoga. Seitas e partidos judaicos, fariseus, saduceus, sumo sacerdote. O templo de Herodes. Olha que figura linda. O templo e seus pátios. Olha o tamanho que era o templo. A destruição do templo. Aqui nós vemos o imperador Vespasiano e Tito, o comandante romano bem-sucedido, que massacrou os judeus e destruiu seu templo em 70 depois de Cristo. Outras religiões nos tempos bíblicos. Homens e mulheres da Bíblia. Aqui temos as principais famílias: Adão, Eva, Caim, Enoque, Melquisedeque, Isaac e Rebeca, a árvore genealógica de Abraão. Chegado ao Egito, Simeão, Levi, Benjamim, Manassés, Efraim, Ruben, Josué, Zípora. Então temos aqui alguns personagens do livro de Juízes: Débora, Jael, Cícera. Os primeiros reis também. Profetas e reis de Judá. Profetas e reis de Israel. Exílio e regresso. Jesus de Nazaré. Os 12. Amigos e inimigos de Jesus. Os primeiros cristãos. Paulo e seus colaboradores. Que nós vemos Lucas, o médico. Convertidos e adversários de Paulo. Nada se compara à Bíblia. Alguns fatos e personagens da Bíblia. Conteúdo da Bíblia. Aqui nós vemos um resumo dos livros bíblicos. Esdras, Neemias, Gálatas, Tito, João. Animais e vegetais na Bíblia. Por que algumas montanhas na Bíblia são tão importantes? Alguns animais mencionados na Bíblia. Instrumentos musicais mencionados na Bíblia. Alguns pássaros mencionados na Bíblia. Quem são as criaturas celestiais? Como a igreja é descrita da Bíblia? Quais os títulos de Jesus na Bíblia? Quais são alguns dos nomes do Espírito Santo na Bíblia? Quais pessoas na Bíblia viram Deus? Anjos. Alguns nomes bíblicos e seus significados. Pedro, pedra, rocha. Sara, princesa. Jó, aflito e perseguido. Os últimos dias. Algumas profecias messiânicas no Antigo e no Novo Testamento. Quais as últimas 7 palavras de Jesus na cruz? As afirmações de Jesus com eu sou no Evangelho de João. O que acontecerá antes da segunda vinda de Jesus? Essa Bíblia vem com 2 marcadores, um vermelho e um amarelo, e aqui nós já temos a Bíblia Sagrada, edição com letra grande, revista e corrigida, já bem conhecida dos irmãos, principalmente aí os irmãos da Assembleia de Deus, que usam muito esta versão. E aqui no final dela, nós temos os auxílios para o leitor, o conteúdo da Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o perdão, palavras de consolo, orientação e consolo. Aqui nós temos um plano anual da leitura da Bíblia, bem importante, muito bom de se usar. Nós temos aqui também
textos famosos da Bíblia, como encontrar ajuda na Bíblia. Existem muitas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem esses auxílios, tabelas, pesos e moedas e medidas, e os mapas em preto e branco. Então essa é a dica de leitura de hoje. Então eu agradeço por você ter assistido este vídeo, e eu vou deixar embaixo na descrição desse vídeo alguns cursos bíblicos, se você deseja se aprofundar mais no estudo das Sagradas Escrituras. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.